Oi, crianças, bom dia! Bom comecinho de semana. Vamos dar continuidade aqui aos conteúdos de história, aos marcos históricos, né? O dia em que um reino se transferiu para o Brasil. Em 22 de janeiro de 1808, um acontecimento inusitado, ou seja, único e fora do comum ocorreu no Brasil. Toda a corte portuguesa desembarcou em Salvador, na Bahia. Foi bem recebida pelo povo. A partir desse dia, a história do Brasil tomou outro rumo. Era a primeira vez na história do mundo em que uma corte inteira, como rainha, príncipe, princesas e outros nobres, se mudava de seu reino de origem, no caso Portugal, para uma colônia que na época era o Brasil. Isso aconteceu porque a corte estava fugindo de uma invasão que o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte pretendia fazer em Portugal. Em 8 de março de 1808, a corte portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebida ao som de sinos e tiro de canhão. Com a chegada à então capital do país, o Brasil tornava-se a sede do Reino de Portugal. Aqui tem uma imagem, né, numa pintura, ó, uma tela, né? Armando Viana, a chegada de Dom João VI à Igreja do Rosário. É uma pintura de óleo sobre tela, né? Está exposta no Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Para acomodar a corte e se tornar a nova sede da monarquia, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série de mudanças. Olha lá, decretadas por Dom João VI. O príncipe e herdeiro do trono real português. Olha o que ele fez, gente. Ruas passaram a ter iluminação, estradas foram abertas e córregos foram canalizados. Então, ele fez toda uma mudança para receber todas essas pessoas, todos os nobres, né? Então, essas pessoas tinham que se adaptar em um lugar novo. Então, o que ele quis fazer? Ele quis fazer essas mudanças para as pessoas não sentirem tanta falta de Portugal, para deixar o Rio de Janeiro bem próximo do que eles estavam acostumados, né? O príncipe regente também criou várias instituições para administrar melhor a colônia e garantir aos nobres que desembarcaram recentemente atividades de lazer, de estudo e de pesquisa que eram comuns em Portugal. Entre as instituições criadas estava a imprensa régia, que publicou o primeiro jornal no Brasil chamado de Gazeta do Rio de Janeiro, e o Banco do Brasil. Foram fundados também escolas de ensino superior e a instalação de fábricas foi autorizada. Ele autorizou que as fábricas se instalassem por ali, né? Gerando emprego, gerando economia, né? Além disso, em 1815, Dom João VI passou o Brasil para a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Assim, o Brasil deixou de ser colônia para ser parte do Reino de Portugal. Outra decisão tomada pelo príncipe foi a criação do Real Horto em 1808, que teve como objetivo o estudo da botânica, a área da ciência que estuda o reino vegetal, ou seja, as plantas. Além disso, o Real Horto se tornou um espaço de lazer para os nobres e membros da elite da cidade, que apreciavam durante os passeios as plantas e flores cultivadas. Para as pessoas ricas, né? A elite. Atualmente, o Real Horto é chamado de Jardim Botânico e é um dos locais mais visitados da cidade do Rio de Janeiro. Deve ser muito lindo, né? Olha as imagens. O Real Horto era
um importante espaço de lazer na cidade do Rio de Janeiro, onde a principal atividade era realizar passeios para observar as plantas e flores lá cultivadas. E hoje, há espaços de lazer nas cidades parecidos com o Real Horto, onde as pessoas podem caminhar e observar a natureza? Quais outras atividades podem ser realizadas nesses lugares? Aqui na nossa cidade, tem algum lugar assim para fazer esse passeio? Tem aqui o bosque, né? Mas não chega nem perto desse jardim botânico, né, gente? É muito bonito esse jardim botânico, né? Então, infelizmente, não chega nem próximo ao jardim botânico. Para fazer caminhada, tem ali a represa, né? Que tem algumas paisagens bonitinhas, mas não como esse lugar. Se vocês conhecem um lugar como esse ou já visitaram esse jardim botânico? A Tilo não conhece, tá? Eu não conheço esse local e não conheço nenhum local assim que possa ser observado, que tenha flores, plantas cultivadas, que dá para fazer esse passeio, né? Mas vocês na aula ao vivo, vocês vão me contar se existe algum lugar que vocês conhecem, tá bom? Quem construiu a cidade de Brasília? Brasília foi construída entre 1956 e 1960. Diferentemente de outras cidades brasileiras que surgiram a partir de um povoamento, Brasília foi projetada e construída para ser a nova capital do Brasil. Brasília é um marco histórico. Por que ela é considerada uma cidade histórica? Porque ela é a única cidade do Brasil que ela foi primeiro totalmente planejada, ela foi primeiro construída e depois ela recebeu as pessoas para morarem lá, né? A escolha de construir a capital no interior do Brasil teve como objetivo incentivar a migração para a região central do país e seu desenvolvimento, pois até então as principais cidades brasileiras concentravam-se próximas ao litoral, né? Lá pertinho da praia, pertinho do mar. Em quatro anos, operários, engenheiros, arquitetos, entre outros profissionais, trabalharam incansavelmente para levantar a cidade, que é um exemplo de arquitetura moderna no Brasil. Eu não conheço, mas diz que Brasília é uma cidade muito bonita, né, com construções modernas. Os primeiros operários começaram a chegar para trabalhar na construção de Brasília em 1957. Eram trabalhadores de diferentes origens. A maioria era nordestina, mas também havia goianos, paulistas, mineiros e gaúchos. Aqui tem o exemplo de um ônibus trazendo esses trabalhadores, né? Com a orientação do professor, dei a afirmação a seguir. Gente, só que esses trabalhadores, eles não podiam morar, não tinha como morar em Brasília, porque em Brasília não tinha ninguém morando lá. Então, eles trabalhavam na cidade de Brasília, só que eles moravam nas cidadezinhas próximas ali. Mas, assim, em situações precárias, né? Muitos trabalhadores chegaram à futura capital na carroceria de caminhões após semanas de viagem. E a maioria carregava apenas a roupa do corpo. Você sabe o significado da expressão roupa do corpo? Gente, a roupa do corpo, as pessoas levaram só o que elas tinham, tá? Não tinha nada, não traziam móveis, mala com muitas roupas. Eram pessoas pobres que precisavam de trabalhar, né? Em sua opinião, a oportunidade de trabalho na construção de Brasília era importante para essas pessoas? Sim, mas as pessoas vinham para cá na intenção de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ter uma vida melhor, né? E esses operários ficaram conhecidos como candangos. Inicialmente, esse termo era usado para qualificar os operários de Brasília, como se fossem trabalhadores de pouco valor. Mas, com o tempo, por causa do reconhecimento que esses operários tiveram,
o significado do termo mudou e eles passaram a ser associados a guerreiros. Aqui tem uma estrutura candangos, também chamada de Dois Guerreiros, sendo erguida em 1959. Então, esses candangos, esses trabalhadores que não tinham importância, não tinham valor, eles receberam uma homenagem. Olha lá, foto da escultura candangos. Quando a escultura, ela é construída, ela tem um valor histórico quando ela homenageia alguém. Então, eles fizeram uma homenagem a esses trabalhadores, tá? Leia o registro de memória de um trabalhador que ajudou a construir Brasília. Eu pegava empreitada de 200 horas com 2 dias. Eu dava ela pronta. Nossa Senhora. Ele, em 48 horas, né? Ele trabalhava dia e noite sem descansar, não parava para entregar a obra, né? Trabalhava 2 dias e 2 noites direto assim, parava só para almoçar e à meia-noite tomava um café e um lanche, ele nem dormia. Como era o dia a dia de trabalho dos candangos? Era um dia a dia intenso, de muito trabalho. Eles trabalhavam dia e noite, não dormiam, tá? Só paravam para almoçar e à meia-noite tomar um café. Era um trabalho intenso, né? Qual é a relação entre a rotina de trabalho dos candangos, a palavra guerreiro? Gente, é porque eles eram esforçados, né? Por eles terem que trabalhar muito, com pouco tempo de descanso. Eles passaram a ser considerados de guerreiros, gente trabalhadora, que não tem preguiça de trabalhar, né? De acordo com o que você aprendeu sobre a história dos candangos, qual outro significado você daria para esse termo? O que a gente poderia usar aqui, sem falar candangos? Guerreiros, esforçados, né? O que mais que a gente pode falar? Esforçados é que eles não têm preguiça, né, gente? Eles eram muito trabalhadores, né? Muito esforçados. A tia Lô vai parar por aqui. Na próxima aula nós vamos dando continuidade às próximas atividades, tá bom? Um beijo, crianças.